Olá, turma, beleza? A gente vai dar continuidade aqui às nossas aulas, seguindo a mesma estrutura dos capítulos do livro do Machado do Maia, 2014, que é a nossa referência. A gente vai falar sobre o capítulo 3. No capítulo 3 desse livro, os autores eles vão tratar especificamente sobre um assunto que é fundamental em sistemas operacionais modernos, que é o conceito da concorrência. Mas antes, só um breve apanhado histórico, mas breve mesmo, dessa habilidade, desse conceito, dessa ideia. A partir do final dos anos 60 para a década de 70, surgiu a proposta de multiprogramação. Os cientistas da computação, os pesquisadores, eles queriam permitir que os recursos de hardware fossem utilizados por mais de um programa de uma vez, né, ou seja, que os programas fossem executados de forma simultânea. Aí nós temos a evolução do hardware ficando mais potente, nós temos a evolução dos programas, das linguagens de programação que teriam condições de permitir isso, e obviamente nós temos também a evolução dos sistemas operacionais. Então, a partir daí surgiu essa possibilidade de nós termos mais de um programa utilizando os recursos de hardware para otimizar o desempenho dessa máquina computacional. Claro que não é uma máquina que nós temos hoje, mas né, para a época eram máquinas poderosas. Hoje nós temos computadores com CPUs ou processadores que têm mais de um núcleo de processamento. É o famoso dual-core, quad-core, octa-core, 6 cores, né, 12, enfim. E aí acaba que cada núcleo de processamento pode executar uma determinada tarefa de forma simultânea. Mas, no geral, nós sempre vamos entender que a quantidade de recursos de hardware é inferior à quantidade de programas. Eu vou chamar de programas aqui, mas mais para frente a gente vai ver que não é o termo mais correto, mas por enquanto vou falar programas. A gente vai ver que a quantidade de recursos ela sempre é inferior à quantidade de programas que desejam utilizar desses recursos. Então, quando a gente tem essa disputa, né? Quando a gente tem recursos a menos, a menos em relação aos programas, nós teremos obrigatoriamente, por causa dessa relação de inferioridade ou de a menos, nós teremos uma competição ou uma disputa desses recursos, ou uma disputa dos recursos. E é graças a essa competição, essa disputa, que surge a ideia de concorrência. Concorrência. Concorrência, tá certo. Concorrência. Então, concorrência é o quê? Concorrer, disputar, né? Então, vamos falar especificamente. Opa, perdão. Vamos falar especificamente de concorrência em sistemas operacionais. E aqui eu vou já dar o conceito de concorrência. Concorrência. Vamos conceituar. É a execução simultânea. Caramba, que tio horroroso. Execução simultânea de tarefas em um ambiente de computação. Em um ambiente
Opa. De computação. Computação. Um computador, basicamente, um sistema operacional que controla um hardware simultânea, tem um tio aqui, simultânea de tarefas em um ambiente de computação. Essa ideia da concorrência, segundo os autores e outros, como Tannenbaum, por exemplo, é o princípio básico que nós temos hoje para projeto e implementação de qualquer sistema operacional multiprogramável, tá? Por quê? Como eu falei no início, nos sistemas monoprogramáveis, que foram os primeiros, o computador, o sistema operacional, na verdade, ele tinha que gerenciar apenas um programa que desejava utilizar os recursos. Então, aquele computador, excluindo-se a ideia do próprio SO, aquele programa ele podia usar a CPU, ele podia usar toda a memória, podia usar dispositivos de entrada e saída, tudo era especificamente para ele, né? De novo, vamos excluir da equação aí o sistema operacional. O SO ia lá, fazia as operações necessárias que ele tinha que fazer, mas passava os recursos solicitados para o próprio programa mono executado. Só que quando surge a ideia da multiprogramação, aí não. Aí o sistema operacional ele é obrigado a fazer o quê? A gerenciar a disputa, a competição ou a concorrência entre os vários programas que desejavam utilizar o computador. E, de novo, por que isso? Para otimizar os recursos e o desempenho da máquina. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós temos um gráfico aqui. Nesse gráfico nós temos... Esse aqui é uma linha do tempo. E aqui seriam programas. Ou, no caso, programas não. Recursos. Recursos de processamento e recursos de entrada e saída. No sistema monoprogramável, se nós temos apenas um programa rodando, vamos supor que ele está sendo processado aqui, vocês vão... Aí, pronto. Vocês vão perdoar o desenho, tá? Vocês vão entender direitinho daqui a pouco. Aí, vamos supor que esse programa que está executando, ele sai para fazer uma operação de entrada e saída. E depois volta para a CPU. Então, ele está aqui, ó. Ele está aqui e ele está aqui. Então, veja só. Esse aqui é um sistema monoprogramável. Monoprogramável. Programável. Pronto. O que acontece? Esse programa, quando ele está executando, ele vem aqui, está usando a CPU e os dispositivos de entrada e saída estão ali meio que inutilizados. No momento, nesse tempo aqui, que eu vou chamar de T0, que não importa saber que tempo é esse, ele, por algum motivo, vai lá e quer fazer uma operação de entrada e saída. Aí ele fica nesse tempo e ele volta nesse tempo T1 aqui. Nesse momento entre T0 e T1, a CPU fica livre, ela fica vazia, ela fica inutilizada. Tá? Ou seja, você tem um poder de processamento ali e ela está sendo subutilizada. Não é interessante isso. Por quê? Porque você gastou, você tem um recurso caro e você não está usando o máximo do desempenho dele. É tipo você comprar um computador de 10 mil com um RTX 40 não sei o que, um Core i9 ou um Ryzen 9 não sei o que das quantas, com 32 GB de memória para você jogar Minecraft, por exemplo. Ou você comprar um celular com 3 câmeras, topo de linha, com câmera não sei o que, telefoto, ultra-wide, com Snapdragon da Elite 8, enfim. Você pagou 10 mil no celular, 6 mil, 7 mil e aí você vai só usar o WhatsApp. É mais ou menos essa mesma ideia. Então você está subutilizando os recursos. Então, desse ponto aqui, os pesquisadores queriam que nós tivéssemos a possibilidade de fazer isso daqui, ó.
Se nós tivermos os recursos disponíveis, por exemplo, de UCP e a entrada e saída, se nós tivermos um programa executando aqui, e esse é o programa A, no momento que ele sai para fazer qualquer operação de entrada e saída, o programa A aqui, a CPU ou outro recurso, ela não vai ficar livre, ela vai ser ocupada. Vou até desenhar de outro lado aqui, ó, colorir para o outro lado. Ela vai ficar ocupada por um programa B até que o programa A volte para a execução dela na CPU. É um exemplo só, tá, gente? Então veja só que aqui, ó, nós temos essa troca, né? O programa A nesse tempo T0, entre o tempo T0 e o tempo T1, o programa A vai para a entrada e saída, mas a CPU não ficou livre, ela não ficou vazia igual aqui. Muito pelo contrário, ela foi ocupada por outro programa. Então aqui nós temos um exemplo de multiprogramável. Multiprogramável. Pronto. Multiprogramar. Nossa, eu estou errando o acento aqui. Multiprogramável. Ah, que absurdo, hein? Matei o português aqui. Multiprogramável. Pronto. Agora eu desmatei o português. Ok? Então, veja, aqui a gente... Opa, perdão. Aqui nós temos a CPU livre, sendo subutilizada, porque é monoprogramável, e aqui não. Aqui ela vai ser ocupada por outro programa que estava disputando a CPU com o processo A. Programa A. O programa A, enquanto usava, o B não podia, mas aí no momento que o A saiu, o B pôde assumir aquele recurso, ok? Então a ideia do monoprogramável e do multiprogramável, ela surge dessa demanda. Como que isso ocorre a nível de sistema operacional? Porque assim, se um programa ele vai se retirar de um recurso igual esse programa saiu da CPU, como que ele vai avisar para o sistema operacional fazer essa gestão? Aí a gente tem que ver um conceito que permitiu a implementação da concorrência, que são os conceitos de... vou escrever aqui embaixo. Interrupção e exceção. Conceito de interrupção e exceção. Um detalhe. Alguns autores acadêmicos e algumas indústrias, elas consideram interrupção e exceção como sendo a mesma coisa. Vocês vão ver que na prática elas têm a mesma finalidade. Mas alguns consideram, do ponto de vista conceitual, pela origem, como sendo coisas diferentes. Tá? Então vamos explicar mais ou menos o que é a interrupção e o que é a exceção. Vamos supor aqui com um exemplo. Vou fazer um desenho para vocês verem. E aí isso vai ficar um pouco mais claro aqui. Deixa eu só apagar todo esse conteúdo nosso. E vocês vão entender mais facilmente o que a gente quer dizer. Então, interrupção e exceção. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui um programa. Nossa, calma. Tenho aqui um programa. Vou fazer ele como se fosse um código, né? Então, nós temos as linhas de instrução aqui, de código. No geral, o que a gente aprende quando está começando a programar? Que o programa ele é executado de cima para baixo em linha sequencial, né? Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, até vai. Então, ele vai do início até o fim do arquivo. Mas, se a gente pegar esse exemplo aqui pedagógico, imaginar a execução de um programa
Ele vai ser executado, no meio dele, em algum ponto aqui, eu vou até colocar de uma outra cor, não importa que ponto seja esse, em algum momento acontece alguma coisa aqui, e esse alguma coisa muda o fluxo de execução do programa. Então a gente vai chamar esse evento aqui de interrupção ou exceção. Tá? Vou colocar uma barra, interrupção ou exceção. Esse evento que mudou o fluxo de execução do programa seria uma interrupção ou uma exceção. Para que isso? Esse evento que muda, ele avisa o sistema operacional de que vai ser necessário fazer uma troca de contexto para atender essa mudança de fluxo, depois voltar de onde parou. Então, quando ocorre esse evento, o sistema operacional ele é obrigado a fazer o quê? Ele tem que salvar o conteúdo do programa, que não pode perder, né? Conteúdo dos registradores na pilha. Caso você não saiba que a pilha é uma estrutura de dados, que a gente vê em programação normalmente. Por que isso? Porque tudo que estava sendo executado pelo programa do usuário aqui, até acontecer esse evento, está sendo processado, está sendo trabalhado nos registradores, na cache, na memória. Se acontecer esse evento e o sistema operacional não salvar esse conteúdo processado até este ponto na pilha de controle, vou até colocar pilha de controle, todo o processo feito até aquele momento será perdido. Não é isso que a gente quer, né? Então isso aqui tem que ser salvo. Quando isso aqui salvar, aí o sistema operacional vai identificar a origem do evento. E é nesse ponto aqui que existe uma diferença entre interrupção e exceção. Por quê? A origem da interrupção, segundo alguns autores, é que é uma origem externa ao programa. Ou seja, por exemplo, algum dispositivo de entrada e saída solicitando alguma coisa, algum pedido de um programa que tem maior prioridade. É alguma coisa que ocorre externamente ao programa que estava executando. Então, seria uma interrupção. Agora, quando a origem acontece internamente, aí seria uma exceção. Um exemplo, imagina um programa de uma calculadora e o usuário tenta fazer uma divisão por zero. Aquela divisão por zero vai causar uma interrupção no fluxo original, uma interrupção. Ela vai causar um evento, uma mudança no fluxo original, e essa mudança, por ser uma mudança de origem interna ao próprio programa que estava executando, seria uma exceção trabalhada pelo próprio programa. Entenderam qual seria a diferença? Na prática, elas fazem a mesma coisa, absolutamente. Por isso que tem autores e tem algumas indústrias que não fazem distinção. Mas algumas pessoas, eu estou aqui falando só para vocês terem a noção disso, de que por causa dessa origem diferente, uma sendo uma origem externa e a outra sendo uma origem interna, eles fazem essa distinção. Na prática, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar como se fosse a mesma coisa, tá? Porque o efeito prático é o mesmo. Mas aí o sistema operacional ele identifica a origem, ele vê se é uma coisa externa ou uma coisa interna. A partir da origem, o sistema operacional vai descobrir qual o endereço de memória ele precisa executar. A partir de qual endereço de memória ele precisa executar a rotina de tratamento dessa interrupção ou dessa exceção da rotina. Então ele verifica, peraí, isso aqui é uma interrupção vinda de onde? Ou isso aqui é uma exceção vinda de qual rotina do próprio código? E aí, a partir disso, ele vai descobrir
rotina de tratamento. Ele vai descobrir qual é a rotina de tratamento que ele vai executar. Tá? Porque quando ocorre uma interrupção ou quando ocorre uma execução, isso ativa um código, um outro algoritmo, que a gente chama de rotina de tratamento. Feito isso, ou seja, essa mudança de fluxo provocada pelo evento já foi tratada? Já foi tratada. Ótimo. Então aqui ele chamou a rotina, né? Então ele vem para cá, ele executa um outro código, que é a rotina. Posicionar esse aqui melhor. Executou esse outro código aí, que é a rotina. Acabou isso, o que ele faz? Ele devolve o conteúdo que estava no registrador aqui. Então ele restaura o conteúdo dos registradores para a CPU. Registradores. Então, ou seja, o sistema operacional verificou que a rotina de tratamento finalizou, ele vai, então pega lá na pilha de controle todo o conteúdo daquele programa que estava sendo executado e ele retorna exatamente para o mesmo ponto onde aconteceu a mudança de fluxo com o evento de interrupção ou de exceção. Esse é o procedimento. Então, está executando o programa, pá, evento, interrupção ou exceção, externo ou interno. O sistema operacional é obrigado a salvar o conteúdo dos registradores na pilha de controle, identifica a origem, a partir da origem vai descobrir na memória onde que está a rotina de tratamento específica daquela interrupção ou daquela exceção, executa a rotina, terminou a rotina, o sistema operacional precisa restaurar o conteúdo dos registradores que estavam sendo, os dados que estavam sendo processados até aquele evento, e aí volta com todos eles para a CPU e a partir daí continua o fluxo natural do programa. É esse momento que é o momento dos mecanismos de interrupção e exceção que permitem a concorrência nos sistemas operacionais modernos, tá? Agora vamos falar também sobre alguns mecanismos de entrada e saída, de hardware, na verdade, que permitiram que nós tivéssemos concorrências, operações, nós tivéssemos ações mais otimizadas. O que acontece? Antigamente, bem antigamente, quando nós tínhamos operações de entrada e saída, a CPU ela ficava responsável por vigiar, vamos dizer assim, vigiar o andamento das operações GS, andamento das operações GS, que é entrada e saída. Então, o que acontecia? Quando um programa ele queria ler algum dado, ou gravar algum dado, ou assim, fazer algum tipo de operação de entrada e saída, a CPU ela ficava ocupada não com outro programa nos sistemas multiprogramáveis, mas ela era obrigada a ficar verificando e vigiando o andamento dessas operações. Era tipo assim, ele ficava disparando interrupções, abre aspas, tá, gente? Eu estou falando aqui num linguajar mais humano. Mas ficava perguntando se a operação já tinha terminado. E aí, já terminou? E aí, já terminou? E aí, já terminou? E aí, já terminou? Porque quando terminasse, aí ele voltava a executar. Só que isso você estava, de novo, gastando poder de processamento para ficar vigiando o andamento das operações de entrada e saída. E você está perdendo recurso, né? Você está subutilizando recurso. Então, qual foi a primeira coisa que o pessoal começou a desenvolver para melhorar essa questão aí? Inicialmente, esse eu falei aqui, né? Essa verificação aqui, ela era chamada de instruções
de ES. Então, a CPU ficava obrigada a ficar executando instruções de ES o tempo inteiro, e isso era ruim. Aí, segunda coisa que o pessoal começou a evoluir, essa foi a primeira coisa, né? Surgiram sistemas multiprogramáveis, beleza. Primeira coisa foram criar essas instruções de ES, só que aí a CPU ficava responsável por vigiar o andamento das operações. Não era bom, porque gastava tempo ali executando essas instruções. A segunda coisa foi desenvolver os controladores de ES. Controladores de ES. A ideia dos controladores de ES era o quê? Eliminar essas instruções e eliminar a necessidade da CPU ficar vigiando o andamento das operações o tempo inteiro. Então, nos controladores de ES, o que a gente vai ter? Vamos fazer aqui um desenho só para termos uma ideia melhor. Eu vou seguir mais ou menos o mesmo desenho esquemático que Machado e Maia usam no livro, porque aí se você for consultar a referência, você já sabe. Você tem a CPU, essa CPU ela se comunica com a memória principal. Então aqui nós temos memória RAM, ou principal, tá? É o termo acadêmico melhor utilizado. Essa linha que eu fiz aqui é o barramento de comunicação. E o que acontece agora? Agora, antigamente a comunicação era direta com os dispositivos de ES. Mas agora, ao invés de nós termos diretamente os negócios, nós temos os controladores. Então, controladores. Vou tentar fazer uma elipse decente aqui. Não ficou lindo não, mas dá para vocês entenderem. E os controladores é que se comunicam com os dispositivos de entrada e saída, independente de quais sejam, tá? Vamos colocar aqui o desenho, bonitinho, mais ou menos bonitinho pelo menos. E aqui então são os dispositivos de ES. Então olha só, a CPU, deixa eu colocar o apontador aqui, isso. A CPU usa o barramento para se comunicar com a RAM e usa também o barramento para se comunicar com os controladores. A CPU não se comunica mais com os dispositivos de entrada e saída. Ela não tem essa obrigação mais. O que ela faz? Quando um programa deseja utilizar dispositivo de entrada e saída, a CPU simplesmente dá o sinal inicial. Ela só fala assim, ó, beleza, você quer usar? Então usa. Faz o seguinte, procura o controlador é que vai executar as instruções de entrada e saída, é o controlador que vai se preocupar com tudo isso, eu, CPU, vou me ocupar com outros programas e quando a operação de ES terminar, o controlador inicia uma interrupção e me avisa que a operação terminou. Então tá vendo? Agora a CPU ela não precisa mais ser obrigada a ficar vigiando o tempo inteiro. Ela simplesmente recebe uma interrupção falando, olha, aquela operação de entrada e saída que você permitiu lá no início, ela terminou. Aí a CPU volta e executa, dentro de alguns critérios que a gente não sabe quais são ainda, uma parte da matéria mais para frente, ela volta e executa aquele programa que tinha solicitado uma operação de entrada e saída, tá? Vantagem disso aqui, caramba, liberou a CPU para executar outras coisas, que não precisar ficar executando o tempo inteiro a verificação, né, as instruções de ES ali para descobrir se está pronto ou não a operação inicial. Um detalhe que eu esqueci de escrever aqui é que esses controladores também são chamados de interfaces. Então, controladores são interfaces de entrada e saída. Tá bom? Depois, o que nós tivemos na evolução histórica? Eu vou apagar essa parte de cima aqui. Depois nós tivemos uma evolução desses controladores, dessas interfaces de entrada e saída, que evoluiu para uma técnica chamada de Direct Memory Access.
Access. Ou DMA. Talvez você não conheça o nome todo de uma vez, mas certeza que DMA você deve conhecer. A ideia da técnica de Direct Memory Access, ou DMA, é a seguinte. O controlador ele tinha que se comunicar com a CPU, mas e ele tinha que fazer a interface com os dispositivos de entrada e saída. Mas toda vez que ele precisasse de alguma coisa, ele precisava passar na CPU primeiro. Então, veja só. A ideia era que o controlador controlasse as operações de entrada e saída. Mas toda vez que ele precisasse pegar esse dado, levar de um dispositivo de armazenamento ou de um dispositivo de teclado, mouse, ou o que fosse, para a memória RAM, ele tinha que ficar solicitando autorização da CPU. CPU, tem um dado aqui, quero jogar na memória. Aí a CPU tinha que ir lá e executar a rotina de tratamento. CPU, estou precisando gravar um dado, tinha que fazer isso daí. CPU, ou seja, você tentava liberar a CPU, mas ela ainda não ficava 100% livre, porque tinha que ficar dando as autorizações o tempo inteiro. Então, a ideia do Direct Memory Access, ou DMA, é permitir, vamos colocar aqui o conceito, permitir, errado, permitir a transferência de dados, entre o controlador do dispositivo e a memória principal. Memória principal. Sem a intervenção do processador a todo momento. Processador a todo momento. Quer dizer que não tem? Não, não é assim, né? Tem uma intervenção, mas não é a todo momento. Então, quando vai acontecer uma operação de entrada e saída, a CPU tem que dar o aval inicial, tem que permitir aos controladores essa comunicação com a RAM, com a memória principal, e no final tem que receber uma interrupção para ser avisada de que foi finalizada a operação de entrada e saída. Quem gerencia tudo isso? Sistema operacional. O sistema operacional é que faz a gestão dos recursos de hardware, né? A gente viu no capítulo 2. Então, quem fica gerenciando as interrupções entre os dispositivos e a troca dos dados ali é o sistema operacional, que vai permitindo essas trocas dos dados, que vai armazenando posições de memória, posições de dispositivos, acesso aos dispositivos, drivers, essas coisas todas. Tá? Então, se a gente pegar nesse desenho esquemático aqui, a diferença agora é o seguinte, eu vou adicionar para vocês terem mais ou menos uma noção nesse desenho de baixo, porque assim, tem uma conexão aqui entre o barramento e os controladores. Mas vamos imaginar que entre CPU e memória, nós temos esse barramento, que é o barramento de endereço, esse barramento, que é o de dados, e esse de controle aqui. Aliás, eu vou até fazer um pouco mais abaixo. Nós temos 3 barramentos, né? Barramento de endereço, barramento de dados e o barramento de controle. A diferença aqui da versão original para a versão com DMA é que
os controladores eles vão ter uma comunicação no meio desse barramento aqui de controle, no meio desse barramento aqui de dados e no meio desse barramento aqui de endereço. Ou seja, agora existe uma comunicação via barramento da CPU para fazer troca de endereços, de dados e de controles. Perfeito. Tem essas trocas aqui, né? E também existe no meio do caminho uma comunicação dos controladores para pegar endereço, para pegar dado e controle. Quando a CPU libera essa comunicação entre eles, o próprio controlador vai ter acesso aos barramentos aqui para pegar os dados. E o controlador ele não vai ficar precisando que a CPU mande para ele endereço, mande para ele dado, mande para ele controle o tempo inteiro. Então, ou seja, o controlador DMA tem um nome específico nesse caso, né? Não é só controlador normal, é um controlador DMA. Vou escrever aqui do lado. DMA controlador. Ele passa a ter esse acesso aos barramentos e ele pode operar nos barramentos sem toda hora precisar da comunicação da CPU, né? A intromissão da CPU o tempo inteiro, tá? Existem umas outras técnicas também, eu vou apagar aqui, de software para otimizar a CPU, a concorrência entre os programas. Mas antes de falar sobre essa daí, só uma coisinha que eu esqueci de comentar. Do DMA antigo, surgiu uma evolução desse conceito, que foi um conceito introduzido pela IBM para o seu programa, que era o Sistema 7094. Isso aqui está na referência dos autores, tá? Eles fizeram uma extensão do DMA, extensão da ideia de DMA e criaram um negócio chamado canal de ES. Canal de ES ou processador de ES. Tem os dois termos aí à disposição. Processador de ES. Tá? São uma extensão da técnica de DMA. A ideia aqui é basicamente criar um intermediário entre o controlador e o barramento. Tá? Então você cria, pegando aqui de novo o desenho que nós estávamos fazendo. Você tem a CPU. Você tem a memória. Vou chamar aqui de RAM. Você tem lá vou desenhar só um barramento por enquanto. Antes aqui nessa comunicação ficava o controlador, né? Os controladores. Agora você não vai ter você vai ter um canal de ES. O canal fica aqui. O canal se comunica com vários controladores. Então você tem aqui controladores. Você tem você tem outro controladores e o canal se comunica com eles. E aí os controladores se comunicam com os dispositivos de ES. Então tem essa camada extra aí. Tem essa camada extra na abstração do computador, tá? Pronto. Por que eles fizeram isso? Porque agora com esse canal aqui, o canal ele aumenta a quantidade de liberdade dos controladores e das operações de entrada e saída. Então, ele basicamente diminui ainda mais a necessidade de intervenção da CPU. Se no DMA original já diminuía,
Com essa extensão que a IBM fez aqui com o canal de ES, você diminui mais ainda. Por que tinha um processador de ES? Porque aí, basicamente, tudo é feito pelo canal. A CPU ela só autoriza e recebe o aviso de que foi terminado. Você está diminuindo a necessidade de intervenção da CPU e aumentando a autonomia das instruções de ES, porque o canal é que faz esse controle. Toda essa parte de hardware gerenciada por quem? Pelo sistema operacional. Então tem os algoritmos lá de controladores, tem a parte de hardware e tem a parte de código. A parte do código ela comunica diretamente com o sistema operacional e, obviamente, o sistema operacional tem que estar preparado para receber essas rotinas de tratamento, as interrupções, as exceções, os sinais do canal de ES, da CPU, DMA e tudo mais, ok? Em relação às comunicações, às aprimorações de concorrência via software, a primeira que nós temos é a técnica de buffering. A ideia do buffering é o seguinte: você cria uma posição intermediária ali de memória para fazer comunicação. Vamos fazer o desenho aqui do buffer e a gente... Vou colocar o conceito primeiro, depois eu faço o desenho aqui. É bom ter um conceito também, né? Consiste no uso de uma área, da memória principal para transferência de dados, Opa, eu errei aqui. Transferência de dados entre dispositivos de ES e memória. Pronto. Aí vocês vão falar assim: peraí, Felipe, burrice é essa? Não faz sentido. Porque se você já quer fazer a transferência, você já tem. É só pegar o dado do dispositivo de entrada e saída e jogar na memória. Errado. Por quê? Elas têm velocidades de funcionamento diferentes. Um sistema operacional ou um sistema computacional tentar pegar um dado que está, por exemplo, num HD ou num SSD, por mais que o SSD hoje seja rápido, é bem mais lento o acesso aos dados que estão nesses dispositivos do que ao dado que está na memória. Então, tentar jogar um dado de um dispositivo de ES para a memória não tem a mesma velocidade, então não é fácil. Aí você cria o quê? Uma área intermediária chamada de buffer. Aí a gente vai fazer o desenho que vocês vão entender. E nesse buffer é que faz o controle. Vamos lá. A CPU... Desenho feio. A CPU ela faz operações de gravação e as operações de leitura na memória. Vou deixar um pouco maior aqui. Só que na memória vai ter uma mini área. Essa mini área a gente vai chamar de buffer. Por isso que chama buffering. Essa área aqui aqui é memória principal. Memória principal. E aqui essa área é o buffer, tá? E o controlador vai fazer as mesmas operações de gravação e de leitura. Gravação e de leitura. Controlador. E os dispositivos de ES. Dispositivos
de S. Então, olha só. Esse controlador funciona numa velocidade diferente da memória principal, que funciona numa velocidade diferente da CPU. Como todo mundo funciona em velocidades completamente diferentes, você precisa ter uma área de digamos assim, intermediário, tá? Por quê? O que acontece? Quando o controlador ele pega algum dado, quando ele grava ou ele lê algum dado do dispositivo de ES, escrever aqui ES, ele vai pegar esse dado e jogar nessa área de buffer e vai deixar na memória aí. E a CPU ela vai ler direto do buffer. Por quê? A CPU é muito mais rápida que o dispositivo de gravação. Um exemplo, tá? Não é assim não, mas um exemplo. Se levar 1 segundo para um controlador pegar 1 byte, e nesse mesmo 1 segundo a CPU já está lendo 8 bytes. Entendeu? Ela é muito mais rápida, tá? Então ela tenta ler muito mais coisa. Aí a ideia é o quê? Ao invés de jogar na memória principal, porque o controlador não daria conta, ele vai jogando nessa área de buffer e depois a memória vai pegando desse buffer e jogando para a própria memória, porque a CPU acessa a memória, tá? Então, tá vendo como é que vai fazendo isso? Aí o que acontece? A memória ela vai sendo alimentada pelo buffer porque o controlador vai jogando aqui de pouquinho em pouquinho e a memória vai se alimentando, tá? E aí a CPU vai acessando esses dados. De novo, aqui é a versão simplificada, porque entre a CPU e a memória tem memória cache, né? Tem os níveis de cache ainda. Então existe todo um arcabouço estrutural para tentar diminuir esse gap de velocidade entre CPU e leitura de operação de entrada e saída. Aí você tem CPU, você tem os registradores, tem memória cache, cache L1, L2, L3, memória principal, área de buffer, etc, etc, etc. Então, a ideia é você permitir essa transferência de dados entre os dispositivos de entrada e saída e memória por causa da discrepância dos dados, da velocidade de acesso aos dados que eles têm entre si. Essa é uma das técnicas, uma técnica que a gente usa bastante hoje. A segunda técnica, deixa eu só ajeitar aqui o meu negócio. A segunda técnica é a técnica do spooling. A gente usa bastante hoje, especialmente para impressão. A técnica do spooling foi muito criada na década de foi criada na década de 50 e foi muito utilizada para gerenciar impressões, só que naquela época era muito usada por causa das fitas magnéticas. Por quê? As pessoas elas entravam com as fitas magnéticas ou com os cartões perfurados e no final só recebiam, né, os dados que já saíam da máquina. Não tinha tanta interação quanto tem hoje. Então, para nós hoje, a técnica de spooling ela vai fazer a mesma coisa que o buffering, só que aqui eu vou mostrar o desenho, já que o conceito é basicamente o mesmo. Nós temos aqui um programa. Então, vamos imaginar que nós temos um programa. Esse programa ele vai ser os dados que querem ser impressos, eles vão ser armazenados dentro de um arquivo de spool. Arquivo. Opa! Letra G não, né? Arquivo de spool. Eu chamo spooling. Arquivo de spool. Tá certo. Ah, eu errei o P, né? Aqui. Arquivo de spool. E esse arquivo de spool vai ser lido pelo SO. Então, o sistema operacional, ao invés dele ler o dado que o programa quer imprimir, ele vai ler o arquivo de spool. Por isso chama spooling. Está lendo esse arquivo de spool para fazer a gestão da impressora. Ou seja, deixa eu colocar a letra A melhor aqui. Pronto. Ou seja, a impressora vai ser usada. Vai precisar de um controlador, né? Controladora de impressão. O SO, para acionar a controladora da impressora, ele vai ler, ao invés de ler o dado do programa na memória, ele vai ler o arquivo de spool e jogar para a impressora. Qual é a diferença do spooling para o buffering nesse caso? Vocês podem falar assim, mas está funcionando mais ou menos a mesma coisa. Sim, está funcionando. A diferença é conceitual pelo seguinte: o buffer ele é na memória principal, é uma área da memória principal. O arquivo de spool
pelo próprio nome arquivo, já dá a entender o seguinte: ele fica armazenado numa memória secundária, tá? Memória secundária. Secundária, ou seja, um HD ou um SSD. Então, o arquivo de spool, ele não fica na memória principal, ele fica armazenado como um arquivo na memória secundária, que é um HD, um SSD, qualquer dispositivo que funcione aí como memória não volátil, tá? Então, a diferença é, né, é o tipo de onde fica o dado. No buffering, o dado fica na memória principal. No spooling, o dado fica num arquivo dentro de uma memória secundária, um HD ou um SSD. Então, no buffer, o SO acessa o buffer na memória principal e no spooling, o SO acessa o arquivo de spool dentro de um dispositivo de entrada e saída, tá bom? Estamos encerrando o vídeo, sei que ficou grande, mas é por um bom motivo. Nós temos a terceira possibilidade descrita pelos autores, que é a técnica de reentrância. Vamos escrever aqui. Terceira possibilidade de código, a técnica de reentrância. O que é a técnica de reentrância? Vamos colocar o conceito. É a capacidade de um código, código aqui de algoritmo mesmo, tá, gente? Executável, ser compartilhado, compartilhado por diversos usuários. Perfeito. Então, o que acontece? Vamos supor que a gente tem lá 2 usuários, tá? Esse exemplo. E nesses 2 usuários, eles usam o mesmo programa, o mesmo código. Se o código não for reentrante, significa dizer que para o usuário 1, aquele código tem que ser carregado na memória. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu tenho o usuário 1 e eu tenho o meu usuário 2. Eles usam o mesmo programa. Só que aí, se eles usam o mesmo programa, mas o código é não reentrante, significa dizer que vai ter uma cópia desse dado e desse dado na memória RAM. Perdão, eu falei dado, né? Não é dado. É desse programa na memória RAM. Vamos supor que esse código aqui é 1 mega e esse é 1 mega, que é o mesmo. Então eu vou ter 1 mega desse programa carregado na memória RAM e eu vou ter 1 mega desse carregado na memória RAM. O exemplo que eu dei parece pouco, mas você pode pensar em hoje num programa mais pesado, um jogo ou um editor de vídeo, alguma coisa assim. Estou dando um exemplo aqui mais simples. E pensa também se você escalar a quantidade de usuários. Pensa se você querer rodar um jogo para 10 usuários. Talvez já não fique tão leve, né? Porque o exemplo que eu dei é um exemplo simples. Pensa isso numa escala mais complexa. A ideia do código reentrante é o quê? É eu não precisar ter 2 versões do mesmo programa na memória RAM. Eu vou ter uma cópia só do programa. Então, o usuário 1 e o usuário 2 vão acessar a mesma cópia do programa, do código, na memória RAM. Tá? Vamos fazer um desenho aqui para exemplificar. Eu tenho aqui o programa. E dentro desse programa, eu tenho ele na memória. Esse retângulo maior que eu estou fazendo aqui é a memória, tá? Esse código aqui é um código reentrante. Vamos imaginar, código reentrante.
Ou seja, esse programa aqui, ele vai ter uma cópia só. Se eu quiser colocar, deixa eu apagar os meus bonequinhos aqui e refazer. Se eu tiver um usuário, eu tenho um usuário só, usuário 1. Ele faz o uso desse código. Maravilha. Se eu tiver um segundo usuário no sistema, ele vai usar o mesmo código compartilhado. Se eu tiver um terceiro usuário, que é o usuário 3, ele vai usar o mesmo código reentrante. Se eu tiver um quarto usuário, ele vai usar a mesma versão compartilhada do código. E aí você pode escalar para quantos usuários você quiser. 5, 6, 7, 10, 11. Todos eles vão usar a mesma cópia do código. Tá? Se não fosse reentrante, haveria uma cópia desse código para o usuário 1, haveria uma cópia desse código para o usuário 2, haveria uma cópia desse código para o 3, haveria uma cópia desse código para o 4, haveria uma cópia desse código para N usuários aí. E aí, isso obviamente você já percebeu o quê? Está ocupando memória, está ocupando memória, está ocupando memória, está ocupando memória. E isso não é interessante. Agora, pô, Felipe, mas se o código ele é compartilhado, significa então que todo mundo vai ter acesso aos dados de todo mundo? Não. Apenas o código, o programa é reentrante. Para cada usuário haverá sua área de dados separada. Área de dados do usuário 1, que é separada. Vai ter a área de dados do usuário 2. Vai ter a área de dados do usuário 3. Dados. E vai ter a área de dados do usuário 4. Nesse exemplo que eu estou apresentando aqui. Então, a área de dados ela é separada. Se o usuário 1 está usando aquela cópia do código, o código dele acessa a área de dados dele. Se o 2 estiver usando aquele código, acessa a área de dados do usuário 2. Se o usuário 3 estiver usando, acessa a área de dados do usuário 3. Se o 4 estiver usando, o código acessa a área de dados do usuário 4. Tá? Então, essa é a ideia do código reentrante. Ou seja, o código ele é compartilhado entre os usuários. Vantagem disso aqui, você elimina cópias redundantes na memória, você otimiza espaço de memória, você otimiza acesso de código, das instruções de código pela CPU, tá? Porque aí não precisa ficar pegando cópias do mesmo código em posições de memória diferentes. Ele vai acessar a mesma posição de memória de código para todos os usuários. O que vai mudar são os endereços, obviamente, né, os endereços de área de dados. Para cada usuário, um endereço diferente. Aí, ok. Mas você não precisa ficar mudando o tempo inteiro a do código. Tá? Então, tudo isso que eu mostrei aqui são estratégias que permitiram a evolução, o aprimoramento do conceito de concorrência. Você tem as interrupções e exceções via hardware, e você tem as estratégias dos controladores de entrada e saída, você tem o DMA para fazer a liberação da CPU, você tem um canal de ES para liberar mais ainda a CPU para outras tarefas, e você tem as estratégias de software, buffering, spooling e reentrância, que permitem a liberação de recursos, CPU, memória e entrada e saída, para executarem outras tarefas, e tudo isso gerenciado pelo próprio sistema operacional do seu computador. Tá bom? Esse vídeo ficou um pouco longo, não tem problema, você pode ver em 1.5x aí, que vai dar para você entender tranquilamente. Bons estudos e até a próxima.